Olá pessoal, meu nome é Erika Salcini, sou estudante do curso de farmácia da Unigran Rio e eu e meu grupo hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre a heparina, que é um medicamento que também atende pelo nome comercial de Upamax, da Bonpharma, Hemofol da Tristária e Ikemine da Roche. Esse medicamento é um polissacarídeo que pertence à família dos glicosaminoglicanos e sua ação medicamentosa é como anticoagulante. Porém, esse medicamento atualmente está sendo estudado, está sendo pesquisado, na verdade, contra o combate do Covid-19. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês alguns pontos relevantes sobre esse medicamento e os estudos em que ele está sendo utilizado como o fármaco, né, para o tratamento do Covid-19. Portanto, fiquem ligados. Descoberto no ano de 1916, primeiramente por Kyle McLaurin e William Ewing, em 1918, chamado de anticoagulante, surgiu o fármaco heparina com base na palavra grega do nome fígado, que é a palavra hepa. Nos anos 30 começaram a explorar a heparina e em 1935 Erik Joepel, um médico bioquímico sueco, nascido na Finlândia, publicou o seu relato sobre a estrutura da molécula. Nesse ano também aconteceram as primeiras experimentações humanas da heparina e assim houve a confirmação da sua ação anticoagulante. A heparina é um dos fármacos mais antigos ainda em uso hoje. É um agente biologicamente ativo da família das glicosaminoglicana e é composto por unidades disacarídicas repetidas, composta por ácido urônico, um açúcar aminado, né? O termo açúcar aminado refere-se a um derivado do hidrato de carbono, em que um ou mais grupos hidroxilas foram substituídos por um grupo de amino, por isso o termo aminado. Desde a sua descoberta, muitos estudos têm sido feitos em relação à sua estrutura química e sua farmacologia. Com relação aos aspectos físico-químicos, ela comporta-se como polieletrólico em solução aquosa, devido à sua densidade de cargas altamente negativas. Agora iremos falar sobre sua propriedade farmacodinâmica, farmacocinética, com absorção, mecanismo de ação e reações adversas. Fica com a gente que vocês verão um pouco mais sobre a heparina. E agora nós vamos falar sobre a toxicologia da heparina. Primeiro, para isso é necessário explicar um conceito básico desse estudo, que se chama DL50, LD50 ou dose letal mediana. E nada mais é do que a quantidade necessária de uma substância para matar 50% da população testada. Normalmente, ela é medida por miligramas da substância sobre quilogramas de massa corporal dos indivíduos testados. No caso da heparina, em um teste com ratos, a DL50 por via oral é de 779.000 unidades por quilo, por via subcutânea é de 46.715 unidades por quilo e por via intravenosa a DL50 é de 39.182 unidades por quilo. E no caso crônico, a heparina não apresentou sinais de toxicidade após um mês de administração. Sobre as reações adversas, aqui nós vamos citar agora algumas que podem acontecer, que poderia ser vasoespasmo, hipersensibilidade à heparina, trombocitopenia severa, endocardite bacteriana subaguda, suspeita de hemorragia intracraniana, hemorragia ativa incontrolável, hemofilia, dentre outros. Contraindicações. É contraindicado nas diástases hemorrágicas, em casos de cirurgia da medula espinhal, aborto iminente, coagulopatias graves, insuficiência hepática ou renal grave, pacientes com histórico de trombocitopenia induzida por heparina e trombose, entre outros. Também ela é contraindicada quando não houver condições de testar regularmente a coagulação, mas isso no caso de administração da heparina total. No caso de administração baixa da heparina, não há necessidade de fazer esses testes regulares. Uma outra coisa é que gestantes, lactantes ou neonatos não devem utilizar a heparina que contém álcool benzílico. Nesse caso, é recomendável o uso de heparina isenta de conservantes.
Mecanismo de ação da heparina. A heparina ela age como anticoagulante ao inibir a antitromboplastina através da antitrombina e atua diretamente sobre vários fatores ativados na coagulação, como trombina fator 2A. A inibição do fator XA ativo interfere na produção de trombina e assim inibe várias ações da trombina na coagulação. A administração de distribuição. A heparina deve ser administrada por via parietal, que pode ser intravenosa ou infusão venosa ou por via subcutânea. Lembrando que, quando administrada por via intravenosa, sua ação é quase imediata. O tempo de sangramento, em geral, não é afetada pela heparina. Já o tempo de coagulação é prolongado com doses terapêuticas adequadas desse fármaco. O metabolismo são inativos e a biotransformação é hepática. A heparina é administrada de forma intermitente. Seu efeito anticoagulante ocorre dentro de 5 a 10 minutos após a administração, dependendo de forma de aplicação, e permanece por aproximadamente 3 horas. É importante citar que a excreção da heparina é renal sob a forma do metabolismo. E agora nós vamos falar um pouco dos resultados no estudo. Foi um total de 449 pacientes classificados como graves e incluídos no estudo. Os pacientes tiveram média de idade no diagnóstico de 65 anos e destes 60,6% tinham uma ou mais comorbidades associadas. Todos os pacientes receberam terapia de suporte e antiviral apropriadas após a admissão, e um total de 22% dos pacientes receberam tratamento com heparina por pelo menos 7 dias. Quando comparados, não houve diferença significante em mortalidade após 28 dias, entre os que receberam e os que não receberam heparina, 30,3% versus 29,7%. A associação entre o uso da heparina e desfecho foi avaliada de forma estratificada, de acordo com o score SIC ou nível de dímero. O score SIC, que significa coagulopatia induzida por sepse, é utilizado para avaliar a fase inicial de coagulação intravascular, disseminada associada à sepse. Menor mortalidade foi associada ao grupo que recebeu heparina e que obteve score SIC maior ou igual a 4, no caso 29% versus 22,6%. Nos pacientes estratificados pelos níveis de D-dímero, quando os níveis de D-dímero ultrapassaram 6 vezes os níveis normais, uma redução aproximadamente 20% foi encontrada naqueles que receberam tratamento com heparina, 32,8% versus 52,4%. Como inclusão sobre o uso de anticoagulantes em casos graves de Covid-19, os autores concluíram que a terapia com anticoagulantes pode beneficiar aqueles pacientes que preenchem o critério de coagulopatia induzida por sepse ou com elevação marcante do D-dímero. A partir destes resultados, alguns ensaios clínicos começaram a ser feitos. No Brasil, os pesquisadores estão utilizando a heparina em casos graves do Covid, tratados no Hospital Sírio-Libanês. Eu vou seguir o trabalho falando a respeito do tópico 3, né? A heparina frente ao Covid-19. Então, eu vou começar falando a respeito de um estudo chinês de algum tempo atrás, onde mostrava que os altos níveis de D-dímero e de tromboplastina, eles foram associados com pior prognósticos de paciente com Covid-19. Diante disso, os médicos chineses começaram a sugerir o uso de anticoagulantes para pacientes com Covid em estado grave.
Estudos recentes apontam que casos graves realmente estão associados com coagulopatia e que na maioria dos óbitos pode haver associação com CIVD, que significa coagulação intravascular disseminada. Além disso, a imobilização prolongada e o uso de terapia hormonal em pacientes internados pode aumentar ainda mais o risco de tromboembolismo venoso. Então, a eficácia dos anticoagulantes foram testados num estudo chinês. O título dele, traduzido, significa: o tratamento anticoagulante é associado à diminuição da mortalidade em casos graves de coronavírus em pacientes com coagulopatia. E, de fato, o estudo mostra a eficiência dos anticoagulantes em pacientes em estado grave de Covid-19. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia usada nesse artigo, nessa pesquisa. Então, primeiramente, alguns pacientes com Covid-19 em estado grave foram admitidos entre dia 1º de janeiro até dia 13 de fevereiro desse ano, 2020, no Hospital Tongyi, em Wuhan. Todos os pacientes com Covid-19 eles foram diagnosticados segundo os critérios da OMS, e as características clínicas do paciente foram analisadas pelo sistema de prontuário do próprio hospital, incluindo níveis de dedímero, tromboplastina e plaquetas. Os pacientes do grupo que receberam os anticoagulantes foram definidos como aqueles tratados com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular por pelo menos 7 dias ou mais. As medicações e o desfecho foram acompanhados até dia 13 de março. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo e nós esperamos que vocês tenham gostado.